Eu sou a Gabriela Martini, sou nutricionista e o tema da palestra que eu vou ministrar hoje é vegetarianismo e treinamento de força. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe do evento pelo contato e pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre um tema que eu gosto tanto e que estudo há tantos anos. E também queria aproveitar para me colocar à disposição, né? Aqui eu divulgo o meu Instagram profissional, @a minha Nutri. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem discutir qualquer assunto, eu fico à disposição. Vocês podem me contatar por lá e a gente pode se falar. Então, bem, quero começar me apresentando. Eu sou nutricionista, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Sou mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde pela URGS e doutorando em Ciências do Movimento Humano pela mesma instituição. Atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa em treinamento de força e a minha linha de pesquisa desde o mestrado envolve vegetarianismo e treinamento de força. Mais para frente eu vou detalhar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, mas atualmente no doutorado eu trabalho com mulheres veganas, né, que não consomem nenhum alimento de origem animal, e também com mulheres que consomem carne e os efeitos do treinamento de força após 16 semanas. O meu doutorado ainda está em andamento, a gente está no período de recrutamento, mas a gente já tem dados ainda não publicados do meu mestrado que eu vou compartilhar com vocês ao longo da nossa apresentação de hoje. Além disso, eu também realizo atendimentos clínicos de online ou presencial na área de nutrição esportiva e saúde para vegetarianos e não vegetarianos. E eu também sou professora da graduação e da pós-graduação. Então, bem, sobre o que nós vamos conversar hoje. O propósito da palestra é elucidar os principais aspectos relacionados a dietas vegetarianas e desempenho e as necessidades nutricionais de praticantes de treinamento de força. Os objetivos, então, é explicar para vocês o que é o vegetarianismo, que a gente vai ver que é um termo genérico, que a gente vai ter diferentes classificações, e é importante a gente entender a diferença entre essas classificações para que a gente saiba de que tipo de restrição alimentar nós estamos falando. Também a gente vai conversar brevemente sobre os impactos na saúde, principalmente em relação ao perfil de consumo de nutrientes, e os impactos no desempenho esportivo. No segundo momento, a gente vai falar sobre vegetarianismo e as recomendações nutricionais para praticantes de treinamento de força. Então, quais são as principais considerações nutricionais, os principais cuidados que a gente deve ter, tanto para praticantes de treinamento de força, e também sobre como a gente pode atingir as recomendações desse tipo de atleta através de uma dieta vegetariana. Então, a gente vai conversar sobre estratégias relacionadas a ajustes de fontes alimentares, suplementação e técnicas de preparo que vão fazer toda a diferença em relação à biodisponibilidade dos nutrientes que a gente vai oferecer através do planejamento alimentar. Então, as curiosidades, os principais aspectos, né, que eu quero, as principais perguntas que eu quero responder com a palestra de hoje. Então, é preciso consumir alimentos de origem animal para viabilizar o desempenho e as adaptações ao treinamento? Quais são as estratégias práticas que a gente pode utilizar para atingir as recomendações nutricionais para praticantes de treinamento de força através de dietas vegetarianas? Então, a gente vai conversando sobre esses tópicos ao longo da palestra e no final eu retomo, né, para a gente pontuar os principais aspectos e os highlights da nossa conversa de hoje. Então, começando introduzindo o vegetarianismo, né? O que é o vegetarianismo? Então, é um padrão dietético baseado na exclusão completa do consumo de carnes, qualquer tipo de carne. Então, frango, peixe, aves no geral, carne de gado, carne de porco, né? Vegetariano não consome nenhum tipo de carne, independente de qual tipo de vegetarianismo a gente estiver falando, ele não vai consumir carne. É isso que temos em comum entre os tipos de dietas vegetarianas. Além disso, são dietas que vão ser baseadas também em alimentos de origem vegetal, como grãos, sementes, frutas e legumes. Logo em seguida, a gente já vai conversar sobre essas diferentes classificações. Mas é importante a gente saber também que a adesão ao vegetarianismo acontece por diversos motivos, sejam questões religiosas, ligadas ao bem-estar animal, impacto ambiental e questões também de preocupações relacionadas à saúde. Então, é importante a gente entender quais são as motivações, né, do nosso atleta para aderir a esse tipo de dieta, para que a gente possa conduzir de forma adequada,
né? E orientá-lo da melhor forma possível, respeitando as preferências, as crenças, né? E as vontades de cada um. Isso tanto quando a gente fala da parte nutricional, quanto em relação também ao treinador também saber que vai precisar de um suporte diferenciado em função dessas escolhas. Então, para quem não tem muito contato, muito conhecimento a respeito do vegetarianismo, e também para quem é da área, a gente sempre recomenda o site da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Esse site populariza muito conhecimento e promove muitas ações vinculadas ao vegetarianismo. Então, para quem quer se informar mais, né, para quem quer entender quais são as ações que estão sendo promovidas no momento, esse site é super interessante e tem vários materiais disponíveis para download de forma gratuita, onde a gente encontra informações a respeito de vegetarianismo e quais são os cuidados na alimentação que a gente precisa ter para diferentes faixas etárias, enfim. É uma fonte de estudo bem interessante, tanto para quem é da área quanto para quem é leigo no assunto, e vale muito a pena a gente acessar o site e entrar nos ícones para conhecer todos os materiais e os recursos que tem disponíveis no site da SVB. Bom, falando um pouquinho então sobre as classificações do vegetarianismo. Como eu comentei com vocês, a gente vai ter 4 classificações principais e todas elas têm em comum a exclusão do consumo de carne. Então, a gente vai ter essas classificações de acordo com a inclusão ou não de alimentos de origem animal, além da carne que a gente já sabe que é excluída. Então, a dieta ovo-lacto vegetariana, ela inclui ovos, derivados de leite, laticínios e mel. As dietas ovo-vegetariana e lacto-vegetariana incluem, respectivamente, ovos e mel, ou laticínios e derivados e mel. E a dieta vegetariana estrita é aquela que exclui absolutamente todos os alimentos de origem animal, incluindo o mel. E daí é bem importante a gente estar atento aos termos técnicos, né? Dieta vegetariana estrita muitas vezes também é confundida com veganismo. Mas o veganismo, ele transcende a alimentação. Sim, todo vegano tem uma dieta vegetariana estrita, mas nem todo vegetariano estrito é vegano. Porque veganismo tem a ver com o estilo de vida, né? O veganismo vai excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração animal em todas as esferas do consumo, seja vestuário, cosmético, limpeza, atividades de lazer. Então, no veganismo, não se utiliza roupas de couro, cosméticos testados em animais, não se tem atividades de lazer como, por exemplo, cavalgada, que vai, né, envolver a exploração animal. Então, é todo um contexto que transcende a alimentação, mas engloba também a dieta restrita em alimentos de origem animal. Bom, falando um pouquinho sobre os impactos na saúde, a gente sabe que o consumo de alimentos de origem animal no geral, e principalmente de carnes, são fontes com ampla disponibilidade de nutrientes como proteínas de alta qualidade, que a gente vai discutir esse conceito mais para frente, minerais como cálcio, ferro e zinco, vitamina B12, além de principalmente a carne ser fonte de um composto que a gente conhece por creatina, vocês já devem ter ouvido falar e também vamos discutir mais para frente, e também de gorduras saturadas e colesterol, que são gorduras que a gente deve consumir com moderação dentro da dieta. Atualmente, né, as recomendações são para que a gordura saturada não extrapole 10% do valor energético total da nossa prescrição, e a gente não tem mais recomendação de ingestão diária de colesterol, como havia anteriormente, né? Mas deve se manter um consumo equilibrado. Bom, quando a gente adere dietas vegetarianas, alguns estudos mostram que existe o risco de consumir uma menor quantidade de alguns nutrientes, como, por exemplo, calorias, micronutrientes como vitamina B12 e D, cálcio, ferro e zinco, e também menores quantidades de proteína e de ácido graxo tipo ômega 3. Entretanto, os estudos também mostram que vegetarianos comumente apresentam uma menor ingestão de gordura saturada e de colesterol e uma maior ingestão de fibras, vitaminas C e E, que são importantes compostos antioxidantes, e fitoquímicos. Claro que de acordo com a qualidade da dieta.
né? A gente associa muitas vezes vegetarianismo à saúde quando a gente tem um padrão alimentar adequado. Mas se a gente estiver falando de um vegetariano que vive à base de macarrão instantâneo, né, com tempero, a gente sabe que isso não é a base para uma dieta saudável, então a qualidade vai acabar mudando e com isso também o perfil nutricional. Mas é importante a gente destacar que, independente do que os estudos mostram para a gente, as dietas vegetarianas, quando bem planejadas, suprem sim as necessidades nutricionais de todos os indivíduos de diferentes faixas etárias. Quando eu digo independente do que os estudos mostram para a gente, é porque os estudos eles mostram o consumo habitual de pessoas vegetarianas ou não vegetarianas que não necessariamente receberam uma orientação nutricional. Porque quando a gente faz um cálculo de um planejamento, a gente consegue sim atingir as necessidades através de fontes vegetais. Além disso, as dietas vegetarianas elas são associadas a diversos benefícios à saúde, novamente reforçando quando essas dietas são de boa qualidade. Esses benefícios, então, têm relação com o menor risco de desenvolvimento de obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e outras doenças crônicas não transmissíveis. Ainda, essas dietas são adequadas para indivíduos de diferentes fases do ciclo da vida e, principalmente, também para atletas e desportistas. Então, a gente consegue adequar o consumo e as necessidades de todas essas faixas etárias e de todas essas populações através de dietas vegetarianas, né, incluindo ou não alimentos de origem animal. Quando a gente fala de impacto no desempenho, a gente tem ainda poucos estudos investigando os efeitos do desempenho de vegetarianos. Em 2016, foi lançada uma revisão sistemática da literatura, né, publicada por Kardec e seus colaboradores, que incluíram 8 estudos que avaliavam o desempenho de atletas, de esportistas vegetarianos e onívoros, né, ou não vegetarianos, que também é um termo bem comum, que são aquelas pessoas que consomem carne. Então, essa revisão incluiu 8 estudos e como critério de inclusão, então, esses estudos deveriam fazer uma comparação direta, né, de vegetarianos e onívoros, deveriam avaliar desfechos relacionados ao performance e não só a biomarcadores, o que é um ponto bem positivo, porque às vezes a gente sabe que mudanças e alterações em biomarcadores não necessariamente vão se traduzir em melhoras no desempenho, e é isso que a gente gostaria de avaliar, né, mudança no desempenho, e sem o uso de suplemento. Então, dos 8 artigos incluídos nessa revisão da literatura, apenas 3 publicados relacionados ao treinamento de força. Esses 3 estudos são estudos relativamente antigos, então publicados ali entre 1999 e 2005. E eles têm algumas limitações bem importantes de serem levadas em conta. Em primeiro lugar, esses 3 estudos recrutaram pessoas que habitualmente consumiam carne. E essas pessoas foram randomizadas num grupo vegetariano, que a partir de então passaria a não consumir mais carne e aderir a uma dieta ovo-lacto, e o outro grupo seria orientado a manter o seu hábito alimentar e consumir carne, né? Seguir consumindo carne. E isso pode ser um viés importante, porque a gente sabe que tem algumas alterações mais a longo prazo que podem acontecer quando a gente adere a uma dieta vegetariana, como, por exemplo, pela escassez das fontes de creatina alimentar, a gente sabe que vegetarianos têm uma menor concentração de creatina. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso logo em seguida, mas é importante vocês saberem que isso é uma limitação desses estudos. Já vamos ver mais sobre o porquê. Um outro ponto importante de destacar é que esses 3 estudos foram conduzidos com idosos. Então, esses resultados eles só podem ser extrapolados para a população de idosos. A gente não tem ainda estudos com indivíduos jovens e até o momento ainda não haviam estudos com vegetarianos estritos e treinamento de força. Então, em ambos os estudos houve um período de avaliações iniciais, um período de treinamento de força e a repetição dessas avaliações iniciais para comparar o pré e o pós, né? E o primeiro estudo, então, publicado, o de Campbell, em 1999, ele concluiu que o consumo de carne promove maiores incrementos de massa magra e hipertrofias em idosos, mas é importante considerar que, lendo o artigo na íntegra, a gente pode observar que não há diferença estatística significativa entre as médias dos grupos.
a gente vê que a média, o valor absoluto da média de vegetarianos é maior, mas não há diferença estatística entre os dois grupos. E isso faz com que a gente não possa extrapolar esse resultado dessa forma. Então, é muito importante a gente ir atrás, né, e ler os artigos com atenção, porque eventualmente pode acontecer alguns equívocos na hora de extrapolar os resultados, e foi isso que aconteceu com esse estudo de Campbell em 1999. Depois, o próximo estudo publicado e que foi incluído nessa revisão foi o estudo de Wells e colaboradores, em 2003, e ele avaliou que vegetarianos tiveram uma maior força de extensão de joelhos em comparação a não vegetarianos. Os pesquisadores não souberam informar e justificar o motivo pelo qual eles encontraram esse resultado, então não se sabe muito bem o que pode ter levado a esse maior resultado de força no teste de extensão de joelhos. E, posteriormente, o estudo de Halb e colaboradores, publicado em 2005, encontrou um incremento de força similar entre os grupos vegetarianos e não vegetarianos. Então, de forma geral, a revisão sistemática da literatura conclui que não há diferença na performance de vegetarianos e não vegetarianos. E a gente vê que na parte relacionada a treinamento de força, a gente tem diversas limitações, mas, a princípio, os achados parecem ser, né, semelhantes entre os grupos quando a gente está falando na população idosa. Bom, posteriormente, né, e enxergando essa lacuna na literatura, eu desenhei, junto com os meus orientadores, o projeto de mestrado intitulado Comparação das adaptações neuromusculares em ovo-lacto vegetarianos e não vegetarianos, submetidos ao treinamento de força e ao ajuste da ingestão proteica. Então, a nossa ideia foi recrutar indivíduos ovo-lacto vegetarianos, né, que consomem ovos e leite, e não vegetarianos. Nós avaliamos 17 ovo-lacto vegetarianos e 27 não vegetarianos. E eles fizeram, então, primeiro avaliações iniciais, né? Na verdade, assim, importante deixar claro, eles já tinham esse padrão alimentar pelo menos 6 meses antes da participação no estudo, isso foi um cuidado que a gente tomou. E, num primeiro momento, eles fizeram avaliações iniciais, então, em relação à ingestão alimentar, a composição corporal por DEXA, espessura muscular por ultrassonografia e força muscular através de testes de 1RM e dinamometria isocinética. Em seguida, os participantes foram orientados, tanto os vegetarianos quanto os não vegetarianos, a consumirem opções que contivessem 20 gramas de proteína no café da manhã, no almoço e no jantar. E que esse padrão alimentar fosse mantido ao longo de toda a participação do estudo, né? Os vegetarianos consumiriam essas 20 gramas de proteína nas 3 refeições através de fontes vegetais, ovos e laticínios, e os não vegetarianos consumiriam essas 20 gramas de proteína nas refeições através dos alimentos que eles estão habituados também a consumir, incluindo carne, quando eles têm o costume de consumir. Então, eles foram orientados a manter esse padrão alimentar ao longo das 12 semanas de treino, em que eles treinavam uma frequência bissemanal, né? 2 vezes na semana ao longo desse período de 12 semanas. Então, como resultado, a gente encontrou o quê? Durante o período de treinamento, os não vegetarianos e os ovo-lacto vegetarianos conseguiram consumir uma quantidade igual a maior, ou maior do que 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Esse valor é o mínimo recomendado pelos positions internacionais quando falam de praticantes de exercício físico. Entretanto, os não vegetarianos mantiveram uma ingestão proteica maior do que os vegetarianos ao longo de todo o período do estudo. Só que isso não foi o suficiente para promover benefícios adicionais para o grupo não vegetariano. Os incrementos na força, na hipertrofia e na mudança da composição corporal aconteceram de forma semelhante entre não vegetarianos e ovo-lacto vegetarianos, apesar do maior aporte proteico diário. E com isso, a gente observou que o consumo de carne não promove benefícios adicionais nos incrementos e nas adaptações relacionadas à prática do treinamento de força. Esses dados ainda não foram publicados, o artigo está under review em uma revista e a gente está aguardando, então, aí para poder, de fato, publicar esses dados, mas eu gostaria de dar para vocês já um spoiler do que vem por aí, né? Porque é um dos primeiros estudos com treinamento de força
e indivíduos jovens ovo-lacto-vegetarianos. Bom, o que nós já temos também de estudo publicado é um estudo conduzido pelo grupo do professor Hamilton, né, que é professor da USP, e daí ele avaliou, então, o efeito da fonte proteica na força e na massa muscular de homens veganos e não vegetarianos após o treinamento de força. Então, esse estudo dele já foi publicado e como é que ele foi conduzido, né? Eles recrutaram 19 homens veganos e não vegetarianos, que também fizeram um período de 12 semanas de treinamento de força com frequência bissemanal. E antes de iniciar o período de treinamento de força, foi avaliada a ingestão alimentar deles e quantificado o quanto eles consumiam habitualmente de proteína através da alimentação. O valor que faltasse para completar a quantidade de 1,6 gramas por quilo de peso por dia foi atingido através de suplemento. Então, os veganos foram orientados a consumir o valor necessário através da suplementação de proteína de soja isolada. E os não vegetarianos foram orientados a consumir esses 1,6 gramas por quilo de peso por dia através de whey protein, que é a proteína do soro do leite. Então, essa análise foi feita individualmente com todos os participantes e cada um foi orientado a consumir a quantidade suficiente de proteína da fonte, respeitando o seu padrão alimentar. Então, em seguida, eles fizeram avaliações, né, de massa magra e massa muscular, área de secção transversa da fibra muscular e testes de força, que foi um RM em leg press. Então, após o período de treino, né, repetiram as avaliações iniciais e foi observado que a dieta proteica, atingindo cerca de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia, exclusivamente à base de plantas, então, fontes vegetais, né, da dieta vegetariana estrita, mais suplemento de soja isolado, não é diferente de uma dieta mista que inclui carnes e outros alimentos de origem animal, mais suplementação de whey, no suporte para o aumento da força e da massa muscular. Então, os incrementos aconteceram de forma semelhante nos dois grupos, da mesma forma que a gente encontrou nos resultados do meu mestrado, que foram feitos com ovo-lacto-vegetarianos e sem suplementação. Então, aí mais um estudo publicado, demonstrando que não acontece diferença nas adaptações ao treinamento, pelo menos nessa fase inicial das primeiras 12 semanas, entre os grupos. Então, a gente ainda tem poucos estudos, né? Existem limitações na área, mas, de forma geral, a gente observa que as dietas vegetarianas podem sim suportar as necessidades nutricionais de atletas e praticantes de treinamento de força. E daí, quando a gente fala em prescrição alimentar e cuidados alimentares, é importante a gente reforçar quais são as recomendações para praticantes de exercício físico e atletas. Então, a gente vai ter dois positions internacionais que vão ditar aí a ingestão de nutrientes, seja de macro ou micronutrientes no dia. Então, o posicionamento do American College of Sports Medicine e também o posicionamento do Journal of International Society of Sports Nutrition. Então, esses são os dois principais posicionamentos que nós temos, né, e que orientam aí a prescrição para atletas e desportistas, e a gente sempre vai se dirigir a eles para entender qual é a demanda de energia, de macronutrientes e de micronutrientes. Mas o enfoque, o como atingir, vai ser diferente quando a gente estiver pensando em fontes vegetais, porque a gente precisa considerar essas diferenças entre fontes alimentares que nós conversamos anteriormente e que nós vamos seguir discutindo ao longo dessa apresentação. Então, de forma geral, né, a gente precisa, quando fala em adequar dietas vegetarianas à necessidade de atletas de treinamento de força, a gente precisa considerar alguns aspectos importantes. O primeiro deles é que atletas vegetarianos têm uma menor concentração de creatina muscular. Atletas, não, indivíduos vegetarianos no geral, né? Não só os atletas. É importante também considerar aspectos relacionados à adequação do aporte calórico e da ingestão proteica,
porque de fato a gente pode encontrar algumas dificuldades, nós vamos discutir mais para frente também, né, no volume de refeições, e isso pode acabar interferindo no aporte calórico e também na adequação da qualidade da ingestão proteica. A gente precisa considerar a presença de fatores antinutricionais, a questão de atingir as recomendações de ácidos graxos ômega 3, que são ácidos graxos essenciais, e minerais como ferro, cálcio, zinco e magnésio. Só que todos esses aspectos que a gente precisa considerar, a gente pode utilizar estratégias dietéticas, suplementação e técnicas de preparo para que a gente consiga manejar, né, e atingir, então, as necessidades nutricionais. Na nossa palestra de hoje, a gente vai focar principalmente na questão relacionada à creatina, ingestão proteica e fatores antinutricionais. Bom, falando um pouquinho então sobre a creatina. A creatina é encontrada principalmente em carnes, né? Principalmente em carnes vermelhas. Mas ela também pode ser encontrada em menores quantidades em leites, derivados do leite e em ovos. Através da alimentação, né, carnes, laticínios e ovos, a gente ingere em torno de 1 grama por dia. Cerca de 200 gramas de carne vermelha oferece essa quantidade de 1 grama de creatina no dia. Ainda, a gente é capaz de sintetizar a creatina no nosso próprio corpo através de aminoácidos como arginina, glicina e metionina. E a quantidade também fica na faixa de 1 grama por dia. A creatina, ela tem um papel muito importante para atletas e desportistas, principalmente porque ela tem papel essencial na rápida ressíntese de ATP, que é a nossa moeda energética, né? A nossa principal ali fonte de energia para o exercício físico vai ser o ATP, né? Para todas as reações do nosso corpo, inclusive. Mas isso vai ser importante no exercício, principalmente quando a gente está falando em esportes de força e explosão, né? Potência, que envolvem contração muscular rápida, rápida, forte e explosiva. Então, a creatina vai ter esse papel bem importante. E quando a gente está falando de indivíduos vegetarianos, a gente sabe que o aporte de creatina na dieta ovo-lacto é pequena, porque a gente exclui a principal fonte, que são as carnes, mas ainda mantém um pouquinho através de ovos e derivados do leite. Mas vegetarianos estritos não consomem fontes alimentares de creatina, então vão ter estoques ainda menores de creatina, né? Porque de fato acaba com a fonte alimentar. Então, os estudos mostram para gente que as concentrações de creatina muscular de vegetarianos são menores do que de não vegetarianos. Isso pode influenciar no desempenho de exercício de intensidade e curta duração, porque esses exercícios são predominantemente de vias anaeróbicas, como, por exemplo, a via TPCP, que envolve a creatina fosfato, que é a forma com que a gente armazena a creatina no músculo. Então, trouxe para a gente conversar um pouco também um artigo de revisão, publicado recentemente, agora em 2020, que teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação de creatina em vegetarianos. Ele traz dados bem interessantes de que o aumento das concentrações de creatina e de fosfocreatina no músculo, no plasma, nas células vermelhas, acontecem da mesma forma em ambos os grupos após a suplementação. Só que vegetarianos, em alguns casos, podem ter um maior incremento dessas concentrações de creatina em comparação a não vegetarianos. E que essa supercompensação pode estar relacionada ao menor valor baseline. Então, como os vegetarianos já vêm com menor concentração de creatina intramuscular do que quem come carne, eles podem, com a suplementação, ter uma resposta aumentada, né? Mas, de qualquer forma, a suplementação de creatina, ela aumenta parâmetros, melhora parâmetros como força muscular, massa magra, resistência, potência, melhoram a função cerebral, como memória e inteligência, melhoram o desempenho em vegetarianos e em não vegetarianos. Entretanto, ainda existe a dúvida de que se a suplementação de creatina pode melhorar o desempenho de vegetarianos em maior magnitude do que a de não vegetarianos.
E para responder essa pergunta, na verdade, a gente ainda tem que os achados são mistos, né? A gente sabe que promove benefício para todo mundo, inclusive a creatina é um dos recursos ergogênicos mais estudados, né? Com a suplementação sendo considerada segura e efetiva. Mas ainda são necessários mais estudos e principalmente com atletas de alto desempenho para que a gente possa avaliar se de fato vai ter um benefício maior, se vegetarianos levam maior vantagem da suplementação de creatina em relação ao desempenho do que quem consome carne e já tem os estoques um pouquinho maiores habitualmente. Então, bom, quando a gente fala em suplementação de creatina, né? O que os estudos mostram é que a suplementação de 1 grama de creatina monoidratada pode ser suficiente para prevenir a diminuição dos estoques de creatina em vegetarianos, ou seja, seria a quantidade que a gente estaria obtendo pela alimentação, mas não consegue porque exclui as principais fontes. Então, essa suplementação de 1 grama seria só com o intuito de suprir a fonte alimentar. Para que a gente tenha melhora no desempenho, que é um benefício que vem sendo amplamente estudado, né, por diversos autores, e a gente já tem, inclusive, até um posicionamento da ISSN falando sobre os benefícios, né, e a eficácia e a segurança do consumo da suplementação de creatina, a gente vai ter algumas recomendações específicas de protocolo de suplementação. Então, a forma mais estudada de suplementação é a creatina monoidratada, e o método mais rápido para aumentar e saturar os estoques de creatina muscular é consumir 5 gramas de creatina, o que equivale a aproximadamente 0,3 gramas de creatina por quilo de peso, 4 vezes no dia, ao longo de 5 a 7 dias. E depois disso, manter apenas uma dose de 3 a 5 gramas para manter os estoques elevados. Então, como é que funcionaria isso, né? Na primeira semana, consumiria 4 doses de 5 gramas, sendo uma dose de 5 gramas no café da manhã, outra no almoço, outra no lanche e outra no jantar. Por exemplo, né? Fracionar, oferecer 5 gramas 4 vezes no dia, ao longo de uma semana. E encerrando esse período de 7 dias, a gente só vai oferecer uma dose de 3 a 5 gramas, porque nessa primeira semana a gente consegue saturar os estoques de creatina. E depois a gente vai manter essa suplementação para manter os estoques, né, saturados, manter os níveis de creatina elevados. E antigamente se acreditava na questão da necessidade da pausa de suplementação de creatina. E hoje em dia não tem mais isso. A gente sabe que a creatina é um suplemento que é seguro e que a gente pode utilizar de forma contínua para que a gente possa seguir, né, usufruindo dos benefícios da saturação dos nossos estoques de creatina. Acontece que se a gente interrompe a suplementação, os nossos estoques voltam para os valores normais e aí a gente não tem a saturação deles, né? E daí volta o desempenho sem aqueles benefícios adicionais que a gente tinha quando estava fazendo a suplementação. Então, não se tem a orientação de pausar o uso. Bom, vamos então para o tema mais polêmico quando a gente fala em vegetarianismo, né? E as proteínas? Bem, no primeiro momento, então, vamos revisar algumas questões importantes relacionadas ao efeito do treino e síntese proteica muscular. Bom, a gente sabe que o exercício físico, principalmente o treinamento de força, são capazes de estimular a síntese proteica muscular e também de aumentar a sensibilidade do músculo à ingestão de proteína. Entretanto, quando a gente consome refeições ricas em proteínas, a gente potencializa ainda mais os efeitos do exercício, aumentando ainda mais as taxas de síntese proteica muscular. Só que é importante a gente reforçar que esse efeito do treino,
ele perdura por 24 até 48 horas. Então, não é só na primeira refeição do treino que a gente vai estar estimulando os aumentos da síntese proteica muscular. Antes, pelo contrário. E para ilustrar isso de uma melhor forma, eu trouxe aqui um gráfico para a gente entender melhor como é que funciona todo esse processo. Então, aqui no meu eixo Y, eu tenho a síntese proteica muscular, né? E no eixo X, eu tenho o tempo, né? Então, desde o momento que a pessoa não estava se exercitando, depois que ela começou a se exercitar, até 48 horas após. O que a gente observa? Que quando a pessoa está no repouso, se ela consumir uma refeição rica em proteína, a gente vai ter um estímulo de aumento da síntese proteica muscular. Se essa pessoa se exercita, a gente também vai ter estímulo de aumento da síntese proteica muscular. Agora, se ela se exercita e faz exercício físico, a gente vai ter um estímulo ainda maior. Então, ela se exercitou e consumiu proteína. Então, esse estímulo ficou ainda maior. O que acontece é que esse estímulo, logicamente, vai perdendo a magnitude conforme passa o tempo. Mas acompanhando as linhas azuis que eu coloquei aqui no gráfico, a gente pode ver que ele permanece ao longo das 48 horas aumentado em relação a quando eu só consumo proteína ou quando só eu faço exercício físico. Então, sim, os efeitos do treino e da ingestão de proteína continuam tendo efeitos por um tempo muito maior do que se acreditava anteriormente, né? E do que muitas pessoas acham, que só precisam se preocupar com a proteína no pós-treino. Quando, na verdade, tudo que a gente consumir ao longo do dia, né? Toda a proteína que a gente consumir até 48 horas após a sessão de exercício vai estar influenciando na nossa síntese proteica. Né? Então, pensando em alguém que treine segunda, quarta e sexta-feira, essa pessoa vai estar sempre em estado de recuperação, ela vai estar sempre em pós-treino, né, com esse efeito do pós-treino. Então, por isso, a gente tem recomendações de ingestão proteica no dia. Então, a recomendação vai de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso por dia. E quando a gente fala em treinamento de força, a gente pode daí estreitar essa faixa para 1,4 até 2, até 1,6, no máximo 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, que é o que os estudos mostram que pode estimular de forma máxima, né, a hipertrofia. E a gente pode chegar até quantidades de 3 gramas por quilo de peso por dia em situações especiais, como, por exemplo, lesão ou pessoas que estão em déficit calórico, como uma estratégia para evitar a perda de massa muscular durante esse processo, né? Minimizar a redução de massa magra durante o período de emagrecimento ou de recuperação de uma lesão. Ainda, a gente tem recomendações de distribuição de proteína por refeição. Então, o que os estudos mostram para a gente também é que nessa refeição com proteína que a gente faz, o ideal é que ela ofereça cerca de 20 a 40 gramas de proteína, porque essa é a quantidade de proteína que eu vou consumir e que vai estimular de forma máxima a minha síntese proteica muscular. Então, 20 gramas seria a quantidade recomendada para indivíduos que estão na fase inicial do treinamento, enquanto 40 gramas são recomendadas para indivíduos jovens na fase inicial do treinamento, enquanto 40 gramas são recomendadas para indivíduos idosos, em função da resistência anabólica, e indivíduos já mais treinados. Então, vamos supor, né, que eu ofereço uma dose de 40 gramas de proteína para um indivíduo altamente treinado. Essa quantidade vai ser suficiente para eu estimular de forma máxima a minha síntese proteica muscular e atingir um platô. Ou seja, se eu der 70 gramas de proteína para esse mesmo indivíduo, só 40 vão ser responsáveis pelo aumento na síntese proteica muscular. Né? Os outros 30 vão ser utilizados para outras funções, podem inclusive ser oxidados para gerar energia, por exemplo, mas não vão ter papel de estimular mais do que as 40 gramas conseguem essa síntese proteica muscular, porque existe um limite. Proteína não é quanto mais melhor, tá? É importante também a gente dizer que esse efeito da ingestão proteica, né, esse estímulo da refeição proteica, ele dura de 3 a 5 horas. Tá? Então, por isso, a gente recomenda 20 a 40 gramas de proteína na refeição. Também pode ser relativizada por quilo de peso, então 0,25 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso na refeição.
sendo proteínas de alta qualidade, ou seja, que possuem altas quantidades de todos os aminoácidos indispensáveis, que são aqueles que o nosso corpo não produz e que a gente precisa obter através da alimentação. E dentro disso, a recomendação é que essa quantidade de proteína ofereça de 1 a 3 gramas do aminoácido leucina, que parece ter um papel-chave no estímulo da síntese proteica muscular, e forneça aproximadamente 10 gramas de aminoácidos indispensáveis no total. Entretanto, alguns estudos mais recentes também vêm mostrando que seria interessante a gente oferecer de 3 a 5 refeições diárias com essa característica de aporte proteico. Por quê? Porque daí a gente mantém o nosso estímulo anabólico otimizado ao longo do dia. Então, quando esse primeiro estímulo de refeição de proteína, que a gente vai oferecer, começar a reduzir após 3 a 5 horas, a gente já vai ter um novo estímulo e daí a gente mantém a pessoa sempre num platô, a síntese proteica, sempre num platô máximo. E fica, então, esse estímulo anabólico otimizado ao longo das 48 horas após a sessão de exercício, tá? Então, é importante a gente entender que esse conceito ainda precisa ser um pouco mais estudado, né? A gente sabe que isso otimiza o estímulo anabólico, mas a gente não sabe se quem consome esse padrão de refeição tem benefícios adicionais em comparação a quem não distribui a proteína de forma adequada. Mas é uma estratégia que parece otimizar um estímulo anabólico que a gente pode utilizar na prática, no dia a dia, no consultório. E na prescrição de planos alimentares para atletas e principalmente para aqueles que objetivam ganho de massa muscular. Bom, quando a gente fala nas fontes alimentares, traduzindo então essas recomendações de ingestão proteica para as fontes alimentares, a gente sabe que as proteínas de origem animal, então carne, laticínios e ovos, elas são consideradas de alta qualidade porque elas têm altas quantidades de todos os aminoácidos indispensáveis que o nosso corpo não produz. E elas também têm uma maior digestibilidade. Em contrapartida, as proteínas de origem vegetal são consideradas geralmente como sendo proteínas de menor qualidade, porque elas têm baixas quantidades de um ou mais dos aminoácidos indispensáveis. Então, por exemplo, quando eu falo em alimentos do grupo dos cereais, como arroz, milho, aveia, geralmente esses alimentos eles vão ser baixos no aminoácido indispensável chamado lisina. Quando eu falo no grupo das leguminosas, que é o grupo dos feijões, então feijão, grão de bico, lentilha, a gente vai ter uma menor quantidade do aminoácido metionina. E é isso que a gente fala, nessa baixa quantidade de aminoácidos indispensáveis. Para além disso, essas proteínas de origem esses alimentos de origem vegetal geralmente vão ter um menor aporte de proteína em comparação às fontes animais e principalmente a carne, e também uma menor digestibilidade em função da maior presença de fatores antinutricionais. Então, bem, Gabi, tu acabou de falar que a proteína de origem animal tem uma série de vantagens em relação à proteína de origem vegetal. E a gente tem um monte de recomendações em relação à ingestão de proteína que talvez com fontes vegetais sejam mais difíceis da gente atingir. Então, agora, o que eu faço? Eu posso mesmo usar fontes vegetais para suprir o aporte de proteína que eu preciso para o meu atleta vegetariano, seja ele vegetariano estrito ou ovolacto? E pode sim. A gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar e eu quero começar apresentando elas para vocês. A primeira, então, seria aumentar o aporte de proteína da refeição. Então, aqui a gente tem um exemplo, de lentilha. A lentilha ela é do grupo das leguminosas e as leguminosas elas são pobres no aminoácido metionina. Então, para compensar esse menor aporte de metionina, a gente pode aumentar a porção de lentilha e assim a gente compensa ou o aporte menor de todos os aminoácidos indispensáveis ou de um aminoácido específico, que seria o caso da metionina. Então, ao invés de oferecer 230 gramas de lentilha, que seria suficiente para atingir 20 gramas de proteína, a gente vai precisar de uma dose maior, como 25 a 30 gramas
de proteína que a gente consegue através de 300 gramas de lentilha. Então, a gente vê que a gente aumenta a porção para fornecer um maior aporte de proteína e, com isso, compensar as deficiências gerais ou específicas de aminoácidos indispensáveis, que são muito importantes porque eles vão ser os principais responsáveis pelo estímulo da síntese proteica muscular. Como eu comentei com vocês, a leucina parece ter um papel-chave nesse processo, mas a gente também precisa de uma quantidade significativa, que dá em torno de 10 gramas de aminoácidos indispensáveis. Bom, é importante destacar também que essa estratégia acaba sendo mais viável para alimentos que têm um maior teor de proteína na porção. Então, quais são esses alimentos? O grupo das leguminosas vai ser o principal grupo de alimentos vegetais, né, a contribuir no aporte de proteína diário, eles vão ter em torno de 7 gramas de proteína na porção. Depois a gente vai ter as oleaginosas e as sementes, seguidas dos cereais, e daí dentro dos cereais, por teor de proteína total, o que se destaca é a aveia quando a gente fala de fontes alimentares, né? Não avaliando a matriz, a proteína isolada, mas falando de fontes alimentares, o cereal, um dos maiores aportes de proteína vai ser a aveia. E por que essa estratégia vai ser mais viável para alimentos que têm uma maior porção de proteína? A gente consegue entender isso com a imagem que eu coloquei aqui, que eu retirei do artigo que está referenciado aqui ao lado da apresentação, mas a gente pode observar que para atingir 20 gramas de proteína, eu preciso de 70 gramas de carne vermelha, tá? 70 gramas de um bife equivaleria a um bife médio ou um bife pequeno. Precisaria de 90 gramas de soja, 240 gramas de ervilha, 260 gramas de grão de bico, que são do grupo das leguminosas, então a gente sabe que são alimentos que já têm um maior teor de proteína na porção, né? Imaginem os outros alimentos. Então, se a gente vai lá para o grupo dos cereais, o arroz integral a gente precisa consumir 650 gramas, e se a gente vai para o grupo das raízes e tubérculos, falando de batatas, a gente precisa consumir 1 quilo de batata, né, para atingir essas 20 gramas de proteína. Então, a gente vê que isso acaba ficando inviável se as fontes alimentares não têm um teor significativo de proteína. E tá, Gabi, como é que eu faço essa adequação agora, então, se eu já vi que 1 quilo de batata é impossível eu consumir numa refeição, né? Sem pensar além do volume, o aporte calórico que isso vai acabar me oferecendo, né? Então, a outra estratégia que a gente tem é combinar fontes alimentares. Então, por exemplo, a gente pode consumir laticínios ou ovos numa mesma refeição com cereais ou leguminosas, porque daí o aminoácido limitante do cereal ou da leguminosa a gente vai ter em quantidades adequadas nas fontes animais. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma refeição com ovos e aqui uma leguminosa, né, a lentilha. Mas poderia ser também essa combinação feita com o cereal. Um outro exemplo é a gente combinar manter refeições com cereais e leguminosas, né, nessa mesma refeição, combinar esses dois grupos. Quando a gente fala aqui no Brasil, uma combinação clássica é o nosso arroz e feijão. Então, o arroz do grupo dos cereais e o feijão do grupo das leguminosas. Então, para além dessa combinação do arroz e do feijão, que daí se complementam, né? A lisina que é baixa no arroz, a gente vai ter em quantidades suficientes no feijão, e a metionina que é baixa no feijão, a gente vai ter em quantidades suficientes no arroz. Aí a gente tem o efeito de complementariedade, né? E a gente acaba precisando de um volume menor de cada alimento para atingir a adequação de aminoácidos. Essa proporção ficaria de 50%, 50% de cada um. Então, aqui na imagem eu também trouxe outros exemplos, como, por exemplo, biscoito de arroz com hummus, que é uma pastinha de grão de bico. Aqui também outras combinações como soja e feijão, e aqui abaixo dá para ver que tem arroz. Então, numa proporção de 50% de cada um dos grupos alimentares, a gente já consegue, né, corrigir essa deficiência de aminoácidos específica ou de aminoácidos indispensáveis totais. E uma outra recomendação seria variar a alimentação ao longo do dia, porque mesmo dentro das fontes
mais proteicas, como as leguminosas, a gente tem variação no teor de proteínas totais. Então, por exemplo, a soja vai ter muito mais proteínas do que a gente tem no feijão. Variar essas fontes alimentares é importante, não só para garantir que a pessoa não enjoe da alimentação, mas também para garantir o aporte de vitaminas e minerais que a gente também vai conseguir através de uma alimentação variada. Então, outros exemplos de combinação, né? Ervilha e feijão, e aqui embaixo tem arroz, então cereal e leguminosa numa mesma refeição. Aqui a gente tem macarrão e feijão e uma tortinha aqui com proteína de soja, que parece um guisadinho muitas vezes, né? E batata. Aqui a gente tem um outro exemplo de grão de bico com trigo, arroz e feijão com ovos. Então, as possibilidades de combinações e de formas de preparo são variadas e a gente pode explorar isso com os atletas também. Só que é importante que a gente tenha cuidado com alguns mitos. É muito comum a gente ouvir algumas afirmações por aí que nem sempre são verdade. Então, eu queria trazer algumas para a gente discutir aqui ao longo da apresentação. O clássico, né? Ah, parou de comer carne, então coloca 2 ovos no teu prato. Pera lá. Para quem é atleta, talvez essa substituição possa não atingir as necessidades de proteína da refeição, pensando no total do dia e naquela estratégia de adequação da ingestão proteica por refeição para otimizar a síntese proteica muscular. Então, 2 ovos oferecem em torno de 13 gramas de proteína, que é praticamente a metade do que a gente encontra de proteína num bife médio de carne de gado ou de frango. Então, só um bife de carne de gado ou de frango muitas vezes já atinge as necessidades de proteína na refeição. Agora, o ovo fica ali, né, bem abaixo disso. Então, não quer dizer que a gente precise consumir carne, mas que a gente vai precisar, mas que consumir ovos não é garantia de atingir o aporte proteico diário nem da refeição. A gente precisa pensar em outras fontes para poder fazer essa complementação. Outro mito muito comum: cogumelos e vegetais verde escuro têm muita proteína. Espera lá, vamos analisar então o teor de composição de proteína desses alimentos. Olhando então em tabelas de composição nutricional, né? O cogumelo eu não encontrei na tabela TAC, então eu busquei na tabela da USDA. Cogumelo shiitake cru, uma bandeja com 200 gramas vai ter menos de 5 gramas de proteína, né? Quando a gente está falando de brócolis ou de espinafre, 100 gramas desses alimentos vão ter em torno de 2 a 3 gramas de proteína. Então, a gente vê que, de fato, pelo aporte proteico, a gente precisaria de um volume grande, né? Isso daria em torno de 8, 6 colheres de sopa, né, desses vegetais, que tem um volume grande, que tem bastante fibra e dão bastante saciedade, mas no aporte proteico acabam não tendo uma contribuição significativa. A mesma coisa o cogumelo, né? Acho que o equívoco do cogumelo acaba acontecendo porque muitos restaurantes propõem como substituição da carne, do frango ou do peixe o cogumelo. E pelo valor comercial a gente até pode entender, porque de fato o cogumelo costuma ser um alimento mais caro. Mas nutricionalmente falando, a composição dele é completamente diferente das carnes. Então, a gente pode sim efetuar essa troca, mas a gente tem que entender que o cogumelo não vai ser uma fonte significativa de proteína na refeição. Depois disso, a gente também tem uma outra frase muito comum, né, de que o leite de vaca pode ser substituído pelo leite vegetal. E daí é importante a gente se atentar a 2 pontos. Primeiro, não existe leite vegetal. Leite é o produto da glândula de mamíferos. Então, o termo correto é bebida vegetal, justamente para evitar essa confusão que acaba acontecendo. O leite de vaca, ele vai ter em torno de 6 gramas de proteína na porção. E das bebidas vegetais, a única que se assemelha ao teor de proteína é a bebida de soja, que vai ter em torno de 6,4 gramas de proteína num copo, enquanto essa mesma quantidade relacionada ao leite de vaca seria em torno de 6,2. Agora, quando a gente vai para outras fontes, como bebida vegetal de arroz, de castanha, de amêndoas, a gente vai ter quantidades muito menores. Então, trouxe para vocês um exemplo, a bebida de amêndoa, 200 ml vai ter menos de 1 grama de proteína. Então, o que eu quero trazer para vocês, né, de informação e de discussão? Independente da quantidade,
todos os alimentos contribuem com a ingestão proteica diária, sejam aqueles que vão ter o maior aporte de proteína ou aqueles que vão ter o menor aporte. E é importante, sim, a gente ter uma alimentação variada, não só pensando no aporte de proteína, mas também de vitaminas e minerais das refeições. Só que a gente precisa entender quais fontes vão contribuir de forma mais expressiva com um montante de proteína que eu preciso buscar na minha refeição para atingir as minhas necessidades nutricionais. Então, fica essa observação aí que é super importante a gente considerar. Bom, a gente ainda tem a possibilidade de utilizar suplementos proteicos para complementar a ingestão de proteína. E daí a gente tem alguns estudos que mostram que as proteínas com maior velocidade de absorção, maiores quantidades de leucina e aminoácidos indispensáveis, eles vão promover um maior estímulo à síntese proteica muscular. E é por isso que a gente tem a classificação, né, do whey sendo superior à soja e à caseína, e depois a soja na frente da caseína em comparação a fórmulas isonitrogenadas, ou seja, com a mesma quantidade de proteína. Entretanto, esses achados eles aconteceram de forma aguda, não foi de forma crônica ao longo prazo. Então, a gente, por esses achados, também não pode extrapolar e dizer que esse aumento na síntese proteica muscular promove um aumento na massa muscular. Porque, na verdade, o que os estudos têm mostrado para a gente são que parece não haver diferença. Né? A gente tem aqui, então, uma revisão sistemática com meta-análise, comparando a suplementação de soja com alimentos de origem animal, né, com a proteína animal de whey protein, carne ou leite, nos ganhos de força e de massa muscular em resposta ao treinamento. E essa revisão encontrou que não houve diferença. Então é importante a gente estar atento a isso, né, que a longo prazo parece não haver diferença entre essas fontes. Fontes vegetais que também são estudadas em comparação ao whey protein, trouxe alguns exemplos de ensaios clínicos, então comparando a suplementação de proteína de ervilha e de whey protein com período de treinamento de força, a suplementação de proteína de arroz com whey protein, também seguido de um período de treinamento de força, e de forma geral, os ensaios clínicos também não têm encontrado diferença nos incrementos promovidos pela suplementação nos efeitos do treinamento. Então, por isso, de forma geral, né, os suplementos mais estudados de fonte vegetal são a soja, a proteína de arroz, da batata e da ervilha, né? E assim como o whey e a caseína são suplementos que sim conseguem promover incrementos similares, né, ao nosso padrão ouro, que seria o whey protein, de incrementos e de benefícios relacionados às adaptações ao treinamento de força. O que a gente precisa sempre ter atenção é cuidar a rotulagem do produto, porque varia muito de marca para marca, e às vezes dentro de uma mesma marca, as linhas que essa marca oferece, né? Então, o que a gente precisa cuidar? Principalmente a quantidade de proteína por porção, então que ela tenha no mínimo 20 gramas de proteína na porção. Cuidar a quantidade de carboidrato, porque às vezes não é tão vantajoso um suplemento que tem uma quantidade grande de carboidrato, né? Acaba prejudicando um pouco a composição dessa fórmula, porque a nossa prioridade é oferecer proteína. E principalmente a quantidade de aminoácidos indispensáveis, que deve ficar na faixa de 10 miligramas, desculpa, de 10 gramas. É importante corrigir esse detalhe aqui, né? 10 gramas. E 1 a 3 gramas de leucina na dose também. Então, atingindo esses critérios, o suplemento pode ser utilizado, né? E vai ser um recurso adicional para a gente atingir as necessidades de ingestão proteica no dia. Por último, então, eu gostaria de conversar com você sobre fatores relacionados à biodisponibilidade. Então, como eu comentei anteriormente, fatores antinutricionais. Bom, o que são os fatores antinutricionais? Eles são substâncias naturalmente presentes em alimentos de origem vegetal, como taninos, oxalatos, nitratos, fitatos e inibidores de protease, que a gente vai encontrar no grupo das leguminosas, dos cereais, de legumes e de verduras. Então, uma vasta gama de alimentos vegetais vão ter algum tipo de fator antinutricional. E esses compostos, eles atuam prejudicando a absorção de alguns nutrientes, como as proteínas, e minerais como cálcio, ferro e zinco, que também são super importantes para a nossa saúde e para atletas envolvidos em treinamento de força.
Cabe ressaltar que, embora a recomendação de ingestão de proteína seja aumentada para quem faz exercício físico, a recomendação de ingestão de minerais permanece a mesma para quem é sedentário e para quem se exercita. As diretrizes recomendam que a gente acesse as DRIs, que são as recomendações para a população, e elas são estratificadas por sexo e por faixa etária, mas não tem nenhuma recomendação de consumo adicional de vitaminas ou minerais para atletas e desportistas. Antes, pelo contrário, a suplementação inadequada desses nutrientes pode acabar, inclusive, prejudicando adaptações relacionadas ao treinamento. Então, não é recomendada suplementação se não for detectada a carência específica de um micronutriente, tá? Então, fontes alimentares são o suficiente para a gente atingir as recomendações, mas mantendo esses cuidados para diminuir a concentração de fatores antinutricionais. E daí nós temos algumas estratégias de técnicas de preparo que a gente pode utilizar. E a primeira delas é a mais conhecida, mas talvez vocês não soubessem a real importância dela, que é o remolho, que consiste em deixar, por exemplo, o feijão de molho de 8 a 12 horas em água, depois escorrer essa água e cozinhar o feijão com uma água nova, né, de forma tradicional, como vocês estão acostumados. Isso a gente via muito, né, eu via muito a minha avó fazendo, e ela dizia que fazia isso para o feijão cozinhar mais rápido. E, de fato, os grãos, em geral, cozinham mais rápido depois que eles ficam de molho. Mas, para além disso, a gente tem benefícios muito mais significativos do que só o tempo de cocção. A gente consegue, então, diminuir a concentração de fatores antinutricionais e aumentar a digestibilidade da proteína e as taxas de absorção de micronutrientes, como, por exemplo, o ferro. Então, isso acaba sendo super importante, né? Deixar essas estratégias de utilizar técnicas de remolho. Além disso, maceração e trituração também ajudam. Fermentação e germinação, que é esse processo de deixar os grãos hidratados germinando, né? Como mostra na imagem. O tratamento térmico, a cocção por si, também diminui a concentração de fatores antinutricionais. E tudo isso é muito benéfico para aproveitar melhor os nutrientes que estão disponíveis nesses alimentos vegetais. Mas além dessas técnicas de preparo, alguns cuidados simples antes, depois e durante as refeições também podem ser de grande ajuda para melhorar a biodisponibilidade de nutrientes. Então, evitar o consumo de cafés, chás, chocolate e chimarrão de 30 minutos antes até 30 minutos após a refeição vai ser muito importante, porque esses alimentos eles também são ricos em fatores antinutricionais e podem acabar prejudicando a absorção de nutrientes. E aqui no Sul a gente tem muito hábito, né, de, por exemplo, almoça no restaurante, vai pagar a conta e já pega um cafezinho enquanto está tirando o cartão da carteira para pagar a conta do restaurante, né? Ou então, estou terminando de tomar meu chimarrão e largo a cuia na mesa e já sento para almoçar. Então, ter esse cuidado com o intervalo de tempo antes e após as refeições vai ser bem importante. Para além disso, adicionar frutas cítricas junto das refeições também ajuda muito na melhora da biodisponibilidade de nutrientes. Então, a gente pode acrescentar não só a laranja e o limão, que são alimentos que se conhecem como sendo fontes de vitamina C, mas a gente também pode utilizar outros alimentos, como, por exemplo, a goiaba, que também é rica em vitamina C, pimentão, que tem altas concentrações dessa vitamina, né? E alimentos em geral, que são ricos em ácido cítrico e ácido ascórbico, que é a vitamina C, a gente pode utilizar para otimizar a biodisponibilidade de nutrientes na refeição. Então, gente, para encerrar a nossa conversa de hoje, respondendo as nossas perguntas de forma mais direta e objetiva. Então, é preciso consumir alimentos de origem animal para viabilizar as adaptações ao treinamento? Então, bem, até o momento nós temos poucos estudos, mas parece não haver diferença significativa nas adaptações de vegetarianos, sejam eles ovolacto ou estritos, em comparação a não vegetarianos. Entretanto, é importante sempre a gente ter atenção às populações estudadas para que a gente possa fazer as extrapolações adequadas. E ainda, atenção aos nutrientes chaves para que a gente possa atingi-los através da alimentação e, com isso, garantir o suporte nutricional necessário. E quais são
Então, as estratégias práticas que a gente pode utilizar para atingir as recomendações nutricionais para praticantes de treinamento de força através de dietas vegetarianas. Então, bem, primeiro passo, então, quando a gente fala na adequação da creatina, seria a suplementação, seja para evitar a perda, né, diminuição dos estoques, ou então para saturar esses estoques e daí ter uma melhora no rendimento, né, que também é verificado em indivíduos que consomem carne. Em relação à proteína, a gente pode fazer o ajuste da porção, então aumentar a quantidade das fontes alimentares para corrigir as carências de aminoácidos específicos ou de aminoácidos indispensáveis no geral. A gente pode combinar fontes alimentares, sejam fontes animais e vegetais, ou então as fontes vegetais entre si, como cereais e leguminosas, numa proporção de meio a meio, né, 50%. E a gente pode usar também suplementação, tanto que os mais estudados, né, as proteínas vegetais mais estudadas, são a proteína do arroz, da ervilha, da batata e da soja. Pensando então em biodisponibilidade de proteínas e minerais, ou seja, de conseguir aproveitar ao máximo os nutrientes que estão presentes nos alimentos, a gente pode utilizar técnicas como remolho, cocção, técnicas de processamento, né, como a própria maceração, a germinação, e cuidados pré, pós e durante a refeição, como evitar café, chá, chimarrão, 30 minutos antes e depois, e promover refeições ricas, então, em ácido ascórbico e ácido cítrico para melhorar a biodisponibilidade de nutrientes. Então é isso, gente. Eu fico à disposição. Aqui está o meu e-mail, novamente o meu Instagram profissional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, eu estou à disposição. Espero que tenham gostado da palestra de hoje e aguardo vocês em outros momentos.